Olá pessoal, vamos para a nossa aula 2. Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá ok? Então, para essa aula 2, basicamente vamos iniciar relembrando o que a gente já viu, né? Então a gente aprendeu a instalar o R e a acrescentar, inserir as primeiras planilhas, né? Os nossos dados para serem analisados. Então aqui é o link da nossa videoaula anterior. Eu vou deixar o link da aula na descrição desse vídeo, tá ok? Então a gente fez os primeiros passos. Então a aula chama R primeiros passos inserindo dados, vai estar lá na descrição do vídeo. E basicamente a gente precisa criar um objeto. Então a gente viu isso na primeira aula, né, a nossa planilha de dados. A gente executa essa planilha para ver se está tudo ok, sem alguma informação de erro, se não aparecer. E a gente vai fazer a fixação, né? O R chama de atachar. A gente vai atachar a planilha na memória do R, tá ok? Bom, isso posto, a forma mais simples da gente fazer uma planilha, criar uma planilha no R para ser analisada, é a gente colar de uma planilha de um outro programa. Por exemplo, uma planilha Excel ou uma planilha TXT, né, no arquivo TXT de um bloco de notas. A gente vai usar o comando readTable, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então a gente cria o nome da planilha, né, o nome do nosso objeto, digita o sinal de igual e dá esse comando que está em vermelho aqui, ó, readTable, abre parênteses, clipboard igual h igual a true ou igual a t, fecha parênteses, tá? Então isso aqui tem que estar. Depois a gente tecla em Enter, ok? Como eu falei, a gente pode pegar, por exemplo, um bloco de notas. Aqui eu tenho uma planilha. O que eu preciso fazer? Então, simplesmente selecionar os meus dados, todos eles, tá? Posso fazer isso também pelo Excel. Então eu seleciono todos os dados que eu vou usar. Então eu abro a minha planilha no Excel, já vai estar lá, e seleciono todos os dados. Feito isso, eu vou então usar o comando readTable. Então aqui, né, eu já coloquei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou criar um objeto chamado tab e dar o comando. Esse clipboard, entre aspas, como a gente viu na aula passada, significa clipboard, significa prancheta ou área de transferência, no caso, né, a gente está usando o computador. Então é como se eu tivesse copiado esses dados aqui no Excel ou no meu bloco de notas, tá? E ele vai ficar, esses dados vão ficar no meu clipboard, ou seja, na minha área de transferência. Então eu vou falar isso para o R por meio desse comando, tá? Então leia a tabela que está no meu clipboard, e esse comandozinho aqui, h igual a true, é só para avisar para ele que o título, a primeira linha é título, então não é dado, ele não precisa analisar, e a gente vai teclar Enter, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu estou com o R aberto, eu já copiei a minha planilha, tá? Tá aqui, ó, no Excel, está copiado todos os dados. Então agora eu só vou simplesmente fazer o comando lá. Então eu vou clicar aqui, ó, tab igual read.table, entre aspas, clipboard, fecha as aspas, igual h minúsculo t maiúsculo, tá? Dou um Enter. Ó, ele já abriu uma nova planilha de comando aqui. Para ver se deu tudo certo, basta eu executar o meu objeto tab, tá? Então eu vou clicar tab aqui, dar um Enter, tá aí, ó, a minha planilha foi transferida para o R. Depois que eu faço isso, um procedimento muito importante é o fazer a fixação, ou seja, dar o comando de attach, que nesse caso é com 2 T's, tá? E o nome do meu objeto. Então eu falo attach tab, ou seja, o que ele vai fazer? Depois que eu dei um Enter, ele abre uma nova linha de comando e ele fez o que? Ele pegou essa planilha, esses dados aqui, e colocou na memória. Então todos os comandos que eu for fazer agora, o R já vai considerar que essa planilha está nos comandos, tá ok? Bom, essa é a forma mais simples da gente fazer a execução da nossa planilha. E para a aula de hoje, tá? Nós vamos fazer o teste de normalidade. Para quem não sabe qual a importância disso ou o que é normalidade,
Eu vou deixar também a descrição da minha videoaula que eu falo sobre isso, né? O nome da aula é Normalidade dos Dados, como verificar. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha nessa aula, vai estar lá na descrição dos vídeos o link desse vídeo aqui, tá? E para a nossa aula de hoje, então, fazendo o teste de normalidade, nós vamos usar o teste de Shapiro, que é o mais popular, é um teste que, né, se enquadra ou se encaixa na maioria dos casos que a gente precisa, tudo bem? E aí, para isso, basta usar esse comando aqui, ó, shapiro.test, e o nome da variável y que eu quero utilizar, tá? De novo, para quem tiver alguma dúvida, vá nessa videoaula aqui, tenta entender por que a gente precisa normalizar os nossos dados, ou pelo menos fazer um teste de normalidade, tá? Para saber se está tudo ok, para a gente poder escolher o teste estatístico adequado. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente vai fazer isso aqui agora, né? Uma vez que eu tenho minha planilha, os nomes das minhas variáveis estão aqui. Eu também posso clicar aqui, ó, posso fazer, ó, names e o nome da minha planilha. Dou um enter, ele vai me dar quais são as variáveis que eu tenho nessa planilha de agora. Então eu tenho peso e tratamento. Tratamento é categórico, peso é numérico. Então a gente faz teste de normalidade apenas da variável numérica. Então eu quero fazer o teste de normalidade apenas da variável peso, tá ok? Então, como a gente viu aqui no comando, ó, shapiro.test e o nome da variável, tá? Então vamos lá, basta fazer, ó, shapiro.test, o nome da minha variável, nesse caso, peso. Lembrando que a planilha precisa estar taxada, tá? Para o R entender o que eu estou dizendo aqui com peso, tudo bem? Não precisa de aspas, não precisa de nada disso, basta dar um enter, pronto, está feito o teste. Então no meu caso aqui, se você viu a videoaula anterior sobre teste de normalidade, a gente pode observar que o resultado, eu tenho aqui um teste de Shapiro, me deu 0,94, e o mais importante é isso aqui, ó, meu valor de P deu 0,11, um valor que não foi significativo, indicando que esses valores aqui não diferem de uma distribuição normal. Os meus dados são normais, ou seja, a minha variável peso apresenta distribuição normal, e eu posso então fazer testes paramétricos com isso, tudo bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês agora, tá? Então até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.